pô, eu fiquei sensibilizado com esse Luigi aí, esse jogador do Palmeiras. Sei que tá programado para falar mais tarde, provavelmente eu já vou ter vazado daqui, mas, cara, é revoltante, sabe? Menino aí de 18 anos, ele ainda em formação, desesperado. Eu vi um desespero da parte dele. Ele ficou desestabilizado, apesar de já ser um cara muito maduro, com a pouca idade, e a vida o levou até esse caminho, né? A vida o levou até esse destino. Esse menino não pode ser abandonado, assim como as pessoas que são atacadas de forma canalha e racista não podem ser abandonadas. E fica tudo do jeito que está, sabe? Toda semana, toda hora, a gente ouve falar aí de ataque racista, aí cria aquele alvoroço, né? Vamos pra cima e tal, exigimos alguma coisa, exigimos resposta e para por aí. Cara, fazia tempo que eu não me sentia mexido mesmo. Mexido como me sentia ao ver esse menino chorar e falar ao mesmo tempo. Ele de forma revoltada ali, como não poderia ser diferente, cobrando, né? Falando, você não vai me perguntar disso? Você não vai me perguntar disso? Outra coisa, o Brasil enviar jogadores para esses países, principalmente para o Paraguai, onde tudo é uma porcaria, é um país fudido, para te falar rasgado aqui. É um país que não tem nada, é um país quebrado, um país que produz droga para boa parte do mundo, inclusive para o Brasil, tem que receber com muito gosto, como um privilégio mesmo, ter jogador de time bom como o Palmeiras jogando lá. Então, o mínimo tem que ter o respeito e o reconhecimento disso. O Brasil enviar jogadores, os nossos times que nós temos para esses campeonatos que são muito ruins. Esses campeonatos sul-americanos aqui, que a gente fica endeusando em alguns momentos, olha a Copa Sul-Americana e tal. Isso aí é tudo uma porcaria. É privilégio para eles verem esses times tops que nós temos jogarem lá. E às vezes não ganha porque, pô, todo mundo precisa de estímulo. Como é que você vai para jogar com o Cerro, o Portenho, uma porcaria desse time aí e tem estímulo? Como é que você vai, igual o Corinthians foi lá jogar com o Barcelona de Guayaquil e tem estímulo? É tudo uma porcaria. A equipe de esportes, ela tem que exaltar mesmo, porque é o produto. É o produto que eles têm. Agora, eu não. Esses países precisam aprender a respeitar o povo brasileiro. E o respeito começa desse jeito aí, ó, exigindo que esses canalhas que estão atacando de forma racista os jogadores dentro de campo, que são os mesmos que atacam fora de campo, punição pra eles. Isso aí não pode ficar desse jeito, não. Pô, que palhaçada é essa? Jogador, menino de 18 anos trabalhando, o cara que trabalha desde os 10 anos de idade, vai lá pro Paraguai pra mostrar um futebol top, arte pra eles, coisa que eles não têm. Fala, ó, tem grandes jogadores paraguaios na história. Tem, mas é um gato pingado aqui, outro acolá. Futebol na América do Sul é o Brasil e a Argentina, né? E eu já estendo isso também pros argentinos, que tem um futebol fantástico, o melhor do mundo na atualidade, mas que também são canalhas em agredir o povo brasileiro. Os torcedores, porque quando os torcedores. E quando um jogador brasileiro é atacado, seja aqui no Paraguai, na Argentina ou lá na Europa, é o povo que é atacado. E não é só o povo brasileiro, é o negro. Eu tenho amigos negros, um monte de amigo negro aqui, que não me cansa de falar que no dia a dia acontece esse tipo de palhaçada. Um dia eu tive que chegar em casa e explicar para minha colaboradora o inexplicável. Uma coisa absurda que estava rolando na TV, que nem ela estava entendendo, que eu não vou repetir aqui. Nem ela estava entendendo de tão canalha que era, sabe? Explicar para ela, que é uma negra, o que estava acontecendo. Eu fico constrangido de ter que tratar desse tipo de assunto. Vocês me desculpem aqui, mas esses canalhas, eles precisam de punição. Não adianta amanhã ficar falando, olha, Copa Sul-Americana, vamos lá pro Paraguai. Esses caras, para receber o nosso futebol, precisam respeitar o povo brasileiro, precisam respeitar o nosso futebol também. O Luigi... Pô, vá pra aquele lugar mesmo. O Luigi disse que falou pro juiz que tinha recebido uma cusparada, que tinha sido xingado, e não aconteceu nada. Aí ele foi pro banco de reserva, saiu em um certo momento chorando, e na coletiva depois do jogo aconteceu isso daqui, ó. Não. É sério isso? Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo? Não, sério comigo? É sério? Até quando a gente vai passar isso? Até quando? Me fala, até quando a gente vai passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, pô. Você não vai perguntar isso? Você vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? CBF, sei lá. Você não vai perguntar sobre isso? Não ia, né?
Você não ia perguntar sobre isso. O mal que fizeram foi um crime comigo, pô. A gente é formação. Aqui é formação, pô. A gente tá aprendendo aqui. E essa foi a resposta dele para um jornalista na entrevista coletiva que queria saber do jogo e ele saiu indignado. E esse desabafo do Luigi rodou o planeta, gerou muitas reações, principalmente dos times de São Paulo, que nesse momento se uniram para prestar uma homenagem e também mostrar a indignação diante do que aconteceu. Fora do país, principalmente atletas brasileiros também comentaram esse caso. Quantas e quantas vezes a gente falou de casos de racismo e a Conmebol não faz nada, não faz absolutamente nada, tá pouco ligando para o que os atletas passam dentro de campo. Assim, eles já não ligam para nada mesmo, porque para botar atleta jogando na altitude de alguns países aqui da América do Sul, por exemplo, o que muitos médicos dizem que não é nem recomendável para a saúde, se eles fazem isso, que dirá pro resto, né? Então a Conmebol... O que custa fechar o estádio? Então, a Conmebol não fez nada, nada aconteceu. A gente daqui a pouco vai conversar com a nossa equipe de esportes, que vai trazer 2 atualizações que a gente tem aí sobre esse caso. A pessoa que fez ali a ofensa, que chamou o Luigi de macaco, já foi identificada. Até que enfim, né? O já não é exatamente o que a gente deveria usar, mas essa pessoa foi identificada. E a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, deu uma entrevista coletiva bem forte, dizendo que o Palmeiras vai pedir a exclusão do Cerro Porteño das competições, tanto a Sub-20 quanto a Libertadores tradicional. Esse time aí tem que jogar por pelo menos alguns meses com 0 torcida, sabe? 0 torcida é o mínimo. Teve uma aberração dessa, todo mundo paga o pato. Tem que ser assim mesmo, porque amanhã um canalha desse, ele vai pensar 200 vezes antes de se manifestar desse jeito. E fica do jeito que tá. Identificar o cara, não vai acontecer nada com ele lá. Se fosse aqui, eu até acredito que alguma coisa pesaria contra ele. A gente conseguiria guardar o cara por algum tempo, até eles ficarem pedindo pinico lá para ele soltar, como já aconteceu em outras vezes. Agora aí, lá não vai acontecer nada, nada, porque isso é sistemático. Isso envolve lá o dia a dia deles. É uma manifestação que você vê ali de algumas formas e algumas vezes de um jeito escancarado, mas que faz parte do dia a dia. Exato. Sabe? A gente tem que mudar essa mentalidade, Joel, de que dentro de um estádio... Sabe aquela coisa do que acontece dentro do estádio fica dentro do estádio? De que ali dentro é como se a gente estivesse numa rinha, num espaço que é segregado do restante da vida cotidiana e tudo que acontece ali dentro é permitido. Então pode xingar, pode bater, pode quebrar, pode botar fogo. Não pode, não é dessa maneira que a coisa tem que funcionar. Pô, a hora que você pôs o menino aí agora, parece que eu tava ouvindo meu filho, cara, chorar pra mim. É sofrido, né? Sabe? Pô, você tá louco, cara. E ele é um menino tá de 18 anos, que tá aí tendo mais uma prova de que o mundo que ele vai enfrentar é esse, né? Isso aí. É esse mesmo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse caso. Vamos falar agora sobre economia.